Bem, mas eu queria falar aqui, Glauco, de infâmia e incerteza na Ucrânia. Vamos tentar decifrar, desvendar, puxar os fios do novelo do que está acontecendo na Ucrânia nesses dias. Um conjunto de acontecimentos, reuniões entre norte-americanos e russos na Arábia Saudita, declarações do Trump inusitadas em relação, discrepando muito das posições que os Estados Unidos vinham defendendo até agora, e, por fim, um acordo completamente colonial, proposto pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Nós começamos aqui por algumas imagens de contexto, Glauco. A guerra completou no dia 20, ou seja, na semana passada, no final da semana passada, o seu terceiro ano. Mas esse terceiro aniversário coincide com um contexto completamente diferente que justamente ele se abre, ele surge, esse contexto diferente, com a posição do Trump discrepando do que os Estados Unidos vinham fazendo até então. O que o Trump... E mais importante, antes da gente mostrar o Trump, essa atitude provoca um fato inédito nas últimas décadas, pelo menos. Uma quebra da grande aliança eurocêntrica, uma quebra, ou pelo menos um risco claro de quebra da aliança entre Estados Unidos e União Europeia, que é a aliança que estabeleceu a dominação eurocêntrica no mundo, antes, inclusive, mas durante todo o século XX. Diz aqui a matéria de Outras Palavras, e diz também o Martin Wolf, o principal articulista do Financial Times, que agora é Trump contra o Ocidente. A matéria nossa discute mais a fratura entre essas duas posições. A posição do Trump, a grande novidade, está no fato dele ter admitido que a guerra não é responsabilidade exclusiva, nem responsabilidade principal da Rússia. Essa declaração dele é serena, é uma declaração sábia, é uma declaração que ecoa posições que a Rússia defendeu há bastante tempo, que ecoa posições que muitos analistas independentes sustentaram desde o início da guerra e que o próprio Papa Francisco corroborou ao dizer, temos aqui um texto, inclusive, dele, de 3 de maio de 22, que a NATO poderia, naquela época, pode ter causado a guerra na Ucrânia. Qual que é a análise que agora o Trump reconhece ser correta? A guerra foi iniciada pela Rússia, mas foi provocada essencialmente pelo esforço de décadas da NATO, da OTAN, da Aliança do Atlântico Norte, essencialmente União Europeia e Estados Unidos, de se acercar cada vez mais das fronteiras da Rússia, de estabelecer um cerco contra a Rússia, incorporando um conjunto de países a essa aliança ocidental, descumprindo os acordos que foram feitos na época da unificação alemã, pelo presidente dos Estados Unidos, então, junto ao Mikhail Gorbachev, que era o líder da então União Soviética. Mas isso mostra, se o Trump tirasse as consequências do que ele falou, que a Ucrânia é uma vítima da guerra e não protagonista da guerra. Primeiro, porque o próprio regime que está no poder na Ucrânia é fruto de um golpe de Estado em 2014, após o motim da Praça Maidan, um golpe de Estado que teve a participação direta de altos funcionários dos Estados Unidos, como a Victoria Nuland, que era, na época, assessora do Departamento de Estado para assuntos da Europa e da Ásia. Esse é o primeiro motivo. Mas há um segundo motivo, que uma vez começada a guerra, a União Europeia e principalmente os Estados Unidos entupiram a Ucrânia de armamentos,
desejando que, como se disse na época, vamos lutar até o último homem ucraniano, desejando que a Ucrânia lutasse por procuração, em nome do Ocidente, em nome dos Estados Unidos, em nome da União Europeia. Os objetivos naquela época eram claros: desestabilizar a Rússia. Houve o sequestro de centenas de bilhões de dólares de depósitos russos nos países ocidentais, tentar provocar uma mudança de regime e tentar, isso foi dito explicitamente, provocar, inclusive, a dissolução da Rússia em uma série de pequenas repúblicas. Ou seja, a Ucrânia não foi protagonista da guerra. A Ucrânia foi bucha de canhão. A Ucrânia perdeu dezenas de milhares de habitantes na guerra, mortos na guerra, perdeu centenas de milhares ou milhões de pessoas que fugiram do país diante da guerra, teve seu território devastado. E o que fazem os Estados Unidos agora? O que faz o Trump? Aí está a grande infâmia. E mostra também uma mudança nítida e brutal da posição do Ocidente em relação ao que ocorreu há 80 anos, ao final da Segunda Guerra Mundial. Ao invés de reconstruir a Ucrânia, o desenvolvimento lógico do raciocínio do Trump seria esse: a Rússia não provocou a guerra, a Ucrânia foi vítima da guerra. O Trump poderia, inclusive, acusar o seu antecessor, o John Biden, de ter instigado a Ucrânia, de ter transformado a Ucrânia em bucha de canhão. E era preciso, e é preciso ainda, terminar a guerra e, terminada a guerra, iniciar a reconstrução da Ucrânia. Mas o que faz o Donald Trump, que a gente vê aqui, eu acho que tem uma imagem do New York Times. Ele propõe um acordo infame que significa terminar de saquear um país arrasado, um país destruído, um país destroçado pela guerra. É o acordo que está nas manchetes de hoje. As informações são de que houve avanços nesse acordo. Esse acordo significa o seguinte: os Estados Unidos, que provocaram, que atiçaram e que alimentaram a guerra, querem agora se apoderar de 50% da riqueza mineral da Ucrânia, inclusive minerais estratégicos, petróleo e gás. Isso seria imposto à Ucrânia. Estão se discutindo os detalhes desse possível acordo. E é preciso a gente examinar rapidamente quais são os antecedentes. Eu estou aqui de olho aqui na bateria que está acabando. Deixa eu plugar aqui. Quais são os antecedentes imediatos desse acordo? Esse acordo foi revelado no dia 17 de fevereiro pela primeira vez pelo jornal britânico The Telegraph. Ele vazou. Uma primeira versão desse acordo que está sendo discutido agora vazou para esse jornal britânico The Telegraph. Os termos, aqui está o jornal dizendo, os termos são mais predadores do que os termos que foram impostos pela Alemanha, pelos vencedores na Primeira Guerra, a Alemanha, e que levaram depois a uma grande crise social da Alemanha e acabou contribuindo para o surgimento do nazismo, para a emergência do nazismo. A princípio, houve choque, mas descrédito. Mas dias depois, o próprio Trump revelou que o acordo era verdadeiro ao acusar o Zelensky de vazar. Ou seja, ele confirmou que aquilo que o jornal The Telegraph tinha anunciado era verdadeiro, porque transformou esse fato num vazamento. Agora, o mais interessante, nós não temos aqui a imagem, Glauco,
é que, aparentemente, segundo uma matéria do New York Times, esse acordo foi proposto inicialmente pelo próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, em outubro do ano passado, ao Biden, que era então presidente dos Estados Unidos. Ele se ofereceu a entregar a riqueza mineral do seu país, alegando que era preciso fazer isso para evitar que caísse nas mãos dos russos. E havia uma cláusula, porém, diferente do que o Trump propõe agora, que seria garantir a permanência da assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Então, aí que começam as incertezas. Por quê? Será que isso é um acordo, de fato? O Zelensky está sendo esperado em Washington até sexta-feira, segundo disse o Trump. Mas, se for um acordo, os Estados Unidos terão que oferecer alguma coisa à Ucrânia. Do contrário, é uma imposição, é um saque descarado. Um acordo poderia significar que os Estados Unidos, como tem dito boa parte da imprensa ocidental, poderiam continuar sustentando a Ucrânia. Veja só a discrepância. Por que discrepância? Porque isso é completamente distinto dos sinais que o Trump emitiu ao Putin nas últimas semanas. Então, vamos recordar aqui, acho que temos até a imagem, a reunião de Riad, ocorrida na semana passada, entre os chanceleres, os ministros das relações exteriores dos dois países. Então, aqui à direita, o Lavrov, Sergei Lavrov da Rússia, e à esquerda, o Marco Rubio dos Estados Unidos. Se reuniram em Riad, se reuniram por 4 horas, trataram, segundo o próprio Marco Rubio, de temas que vão muito além da Ucrânia, e declarações, aspas, do Marco Rubio, ele frisa as incríveis oportunidades que existem para fazer parceria com os russos, tanto economicamente quanto geopoliticamente. Então, para quem o Trump e o Marco Rubio estão mentindo? Para o Zelensky ou para o Putin? Na época em que se fez essa reunião, houve especulações, inclusive, de que o Trump estaria desejando negociar a navegação no Ártico com o Putin, negociar algum acordo de armas atômicas e, em última instância, afastar a aliança estratégica que foi formada entre China e Rússia nos últimos anos. Então, seria uma jogada de alto calibre, digamos assim, improvável de sucesso, porém improvável. O Putin tem reagido com muita cautela. Na segunda-feira, ele deu uma declaração a uma rádio russa dizendo que está aberto a negócios com os Estados Unidos, que os Estados Unidos, se quiserem, poderão, as empresas norte-americanas, explorar os minerais na parte da Ucrânia que a Rússia hoje controla. Ele diz, inclusive, que essas regiões são mais ricas em minerais do que a outra parte da Ucrânia que está sob controle do regime de Kiev, mas ele frisa, nada avançou por enquanto. É muito interessante, porque as especulações da mídia dão conta de que já tem um acordo firmado. Houve uma reunião. Essa reunião foi importantíssima. Essa reunião abriu portas e cria um certo abalo geopolítico. Mas nada foi definido até agora. E, por final, tem um complicador, que é um complicador de ontem, a própria União Europeia, que está sendo completamente escanteada pelos Estados Unidos, e daí essa fratura entre os dois blocos da aliança eurocêntrica. A comissária da União Europeia para a Estratégia Industrial, ela é uma francesa, Stéphane Séjourné, entrou na parada e disse que cobre a proposta do Trump. Ou seja, ela também está de olho nos minerais da Ucrânia e está dizendo que ela vai fazer um acordo ganha-ganha, que a União Europeia, que a Ucrânia tem mais a ganhar com ela, porque a União Europeia não quer a rapina pura, vai fazer um acordo ganha-ganha. Estamos nesse impasse, Glauco e pessoal.
haverá desdobramentos nos próximos dias, nas próximas semanas. É muito interessante ver o que isso significa em termos de contexto. O Trump significa, de fato, uma ameaça brutal, como mostram esses acontecimentos que a gente acabou de examinar. Mas mostram também esses acontecimentos que, como recuou o capitalismo em termos de construir hegemonia, como a proposta de reconstrução pós-Segunda Guerra é trocada agora por uma proposta de rapina, e como isso tende a enfraquecer essa grande aliança que controlou os destinos do planeta por séculos, mas especialmente no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, abrem-se oportunidades. É uma época de enormes riscos, mas de oportunidades também. Essa fratura precisa ser explorada e tudo indica que ela vai continuar crescendo nos próximos tempos.